Olá, tenha um excelente, abençoado e protegido dia debaixo da potente mão do nosso Pai. Palavra de Deus, eu quero te encorajar nesta manhã, no Salmo 91, diz assim: aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, faz morada no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então eu quero declarar para você hoje, Salmo 91, tão conhecido de tanta gente, que muitas vezes a gente passa batido nele, nem olha, nem lê direito, tem lá uma Bíblia aberta às vezes em casa, que a mãe deixou lá, porque estou falando da minha história, né? A mãe deixou lá para você ler e você não leu, não dava importância, como eu não dei muitos anos, e uma riqueza enorme de promessa aqui para você e eu, ó. Quero na introdução desse tema que eu estou abordando desde ontem sobre as nossas atitudes práticas, o antídoto mais maravilhoso contra esta pandemia do coronavírus. Eu comecei falando ontem, eu quero concluir com você, espero concluir com você hoje, falando a parte 2, o antídoto contra o coronavírus. Este vírus que está assustando o mundo, parou o mundo por causa dele. Uma coisa tão pequena. Veja aqui, como Deus trata e o salmista Davi nos orientou a seguinte maneira: aquele que habita, aquele que reside, aquele que se assenta, mora, permanece, tem a sua residência, né? Habitar, é a minha habitação, né? No espanhol, a casa onde você mora é habitação, minha casa ali, né? Onde é minha casa? É no esconderijo do Altíssimo. E descansa, aquele que descansa, tem a sua parada, pernoite, habita, permanece à sombra do Onipotente. Sombra é um lugar de proteção. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da peste perniciosa. Então quero dizer para você, quem habita no esconderijo do Altíssimo, ele acaba descansando à sombra do Onipotente, porque ele diz assim: o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, né? A minha rede, o meu lugar seguro, minha fortaleza. Ele é o Deus em que confio, ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Passarinheiro aqui é o caçador, né? Peste perniciosa significa destruição, calamidade. Então, quero recorrer a você e quero convidar você, convocar, despertar você, para que você corra, saia correndo para habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Vivemos dias em que a sociedade está abalada, o mundo está abalado. E é o final dos tempos mesmo, que é o princípio das dores chegando. E aqueles que não estão no esconderijo do Altíssimo vão gemer mesmo, vão ficar atônitos, vão entrar em pânico. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente vai dizer: ele é o meu refúgio, eu não temerei. Então eu quero dar continuidade aqui, baseado na oração que Salomão fez, segundo Crônicas capítulo 6, e a resposta que Deus deu a ele no capítulo 7, versículo 13 e 14. Depois que Salomão ora, né, pedindo a Deus proteção, né, dizendo: olha, pode acontecer que o povo peque contra ti, eles se afastem, né, dos seus caminhos, se houver fome, peste, praga nas lavouras, epidemia, toda a nação de Israel orar a respeito de suas dificuldades e aflições, com mãos levantadas para esse tempo, ouve dos céus. Aí é a oração de Salomão. Aí no capítulo 7, Deus responde, porque Deus responde às orações. Vamos ver a resposta dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos,
eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei, sararei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar de culto a Deus, né? Olharei, pois escolhi e consagrei este lugar onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele de todo o meu coração. Estes versículos aqui, eles fazem eco ao pedido de Salomão em 2 Crônicas 6, 26 e 27, mostrando que Deus ouve a oração dos seus filhos. Deus ouve a oração dos seus parceiros de governo neste mundo. Nós não só somos filhos, mas conforme você vai crescendo na vida, você começa a ser parceiro. Eu, quando meus filhos eram pequenos, eram filhinhos. Quando eles chegaram na fase de jovens, eles se tornaram meus parceiros. Hoje eles são casados e adultos, são meus parceiros em tudo que eu faço. Nos meus sonhos ministeriais, nos meus projetos familiares, nos meus projetos de viagem, de aquisições, de tudo. São meus parceiros. Deus não quer que você seja um bebê a vida inteira pedindo a Ele, me dá. Ele quer que você seja parceiro dele. Parceiro para governar este mundo. É o que Salomão entendeu aqui. Então, Deus ouve as orações. E ele respondeu de forma profunda, gloriosa, o clamor de Salomão, quanto a ouvir eu e seu povo, sempre que o buscasse de todo o coração. A restauração é uma profunda parceria entre o homem e Deus. Se você quer ver sua casa sendo restaurada, você precisa entrar em acordo com Deus. Já falei sobre isso aqui também. Em harmonia com Deus, em concordância com Ele. Não adianta você ficar pedindo para que Deus restaure o seu casamento, transforme a sua casa, os seus filhos, transforme o mundo, prepare um emprego, se você não é parceiro dele. Se você não se move em direção àquilo que você sabe que deve fazer. Então, Deus espera isso de nós. Seremos, como seres humanos, seremos parceiros de Deus para governar este mundo. Ele está esperando. Aliás, Romanos 8 diz que a criação geme, esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O Brasil está gemendo agora. O Brasil está gemendo. São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares. A Europa, Estados Unidos, gemendo, clamando, desesperado. O pânico está começando a tomar conta de muitas pessoas, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esperando que você, como filho de Deus, se manifeste, trazendo uma palavra de ousadia, uma palavra de fé, uma palavra de prudência, por que não? Deus está esperando e o mundo também está esperando. Então, 4 coisas, 4 atitudes práticas que você e eu temos para combater qualquer peste, qualquer mal, qualquer desgraça que assole no mundo. Rapidamente aqui, ó. Primeiro, está no texto. Se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar-se? É arrepender-se do erro, mostrar-se contrito quanto a algo. Isso é humilhar-se. Segundo, orar, é focar em Deus e não em si mesmo. Ouvir a Deus, ganhar a sua perspectiva sobre algo. A oração, muito mais do que falar, a oração é ouvir a Deus. É você sentar, parar, abrir as escrituras e falar: Senhor, fala comigo. Foi quando eu fiz isso ontem, Deus falou comigo esse texto que eu estou abençoando você aqui. Então, primeiro é se humilhar, é se arrepender. Segundo é orar. Orar é focar em Deus, nas suas promessas e não em si mesmo. Terceiro é buscar, mostrar-se proativo, como o filho perdido fez, o filho da chamada parábola do filho pródigo. O filho ficou, a hora que ele caiu em si, ele mostrou-se proativo, ele foi em direção ao pai. Mostrar ter fome, sede espiritual. E o quarto, converter-se dos seus maus caminhos. Requer afastar-se do pecado, mudar de vida, de mentalidade e comportamento. Com base nessas 4 atitudes, Deus responderá de 3 formas. Não importando o mal que você tenha feito, ou o mal que a humanidade fez. Como é que ele responde? Ele vai ouvir, perdoar e sarar. 4 atitudes: humilhar, orar, buscar e converter. Humilhar, orar, buscar e converter. E Deus vai ouvir, perdoar e sarar. Simples assim. Quero que se una comigo nesta oração. Vamos orar pela nossa nação e pelas nações, para que este surto
E tomemos as nossas providências, vamos ser parceiros de Deus, né? Vamos lavar as mãos corretamente, porque é uma coisa horrorosa no Brasil, não sei se em outros países também, mas pode ser que seja. As pessoas vão ao banheiro, fazem suas necessidades e não lavam as mãos. Vamos ver se pelo menos agora a gente ganha um pouquinho de educação com esse perigo que estamos passando aí, né? Lavar as mãos, se portar de forma conveniente com as pessoas, não ficar espirrando na cara dos outros. Então temos que fazer a nossa parte. Somos parceiros de Deus neste mundo. Mas é hora de nós nos humilharmos, orar, buscar, mostrar-se proativo, buscar a Deus. Na hora de você fugir de Deus, na hora de você reclamar, é hora de você buscar a Deus. Quando se unir com seus irmãos, sua família, ore a Deus, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Vamos aproveitar esta oportunidade, desta pandemia, da situação tão alarmante que está o Brasil. Vamos aproveitar para levar esperança para as pessoas, amor e postura correta. Vamos nos humilhar, orar, buscar a Deus de forma forte mesmo, intencional e abandonar os nossos maus caminhos. Fazendo isto, fazendo aquilo que Ele compete a nós fazermos, Ele vai ouvir, perdoar e sarar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro mais uma vez, pedindo a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas incoerências, perdão por sermos tão maus gestores desta terra, Senhor, não fazendo o básico que deveríamos fazer, não nos cuidarmos como deveríamos, não cuidar dos outros, cuidar de nós mesmos. Nós nos humilhamos, nós oramos a Ti, Senhor. Nós Te buscamos, que haja um despertamento nas nações, um despertamento no Brasil, para que possamos buscar a Tua face de forma proativa, de forma intencional, Senhor. E que nós nos convertamos no nosso mau caminho, para que Tu venhas ouvir, perdoar e sarar a nossa nação. Usa de misericórdia com o Brasil e as nações, aqueles que estão menos favorecidos, Deus, pessoas com mais idade, crianças. Cobre, estabelece uma muralha de fogo em redor de todos nós, para que sejamos protegidos, sustentados por Tua misericórdia e graça, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Misael Dias, esse podcast é uma palavra de encorajamento que eu faço todas as manhãs, um grupo de pessoas que tem crescido, uma corrente que tem sido feita aí espontaneamente. Se você tem sido abençoado, encorajado, espalhe boas novas. Não espalhe más notícias. Tanta má notícia que eu recebi esses dias, eu deleto todas. Eu só espalho as boas notícias. Acabei de espalhar uma agora, que a China já praticamente acabou os casos lá, porque a igreja na China, que tem uma igreja subterrânea lá, orou e buscou o Senhor. Que isso aconteça na nossa nação, para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Até amanhã.